Eu estava sabotando a minha expressão autêntica e descobrir isso foi desconfortável. Foi desconfortável sim perceber isso e eu já vou contar pra vocês como eu percebi isso, como eu acessei essa clareza. E foi totalmente desconfortável, mas ao mesmo tempo isso foi libertador. Tanto que eu já estou agora aqui nesse vídeo, né? Vim gravar esse vídeo, já me sinto muito mais leve e já muito mais alinhada também com a minha essência, né? Aqui se mexeu porque eu tô com o meu filho aqui, então ele tá brincando aqui na sala enquanto eu gravo esse vídeo. Então, voltando agora aqui para continuar o vídeo, como é que eu percebi esse padrão? No vídeo anterior que eu postei aqui no canal, eu tava, durante a minha expressão, enquanto eu falava, eu sentia um desconforto, eu sentia uma insegurança. Nos últimos vídeos eu vinha sentindo uma certa insegurança e sentia também, não sei, tinha alguma coisa, algum sentimento estranho presente, assim, uma sensação meio esquisita presente. E aí eu não conseguia identificar direito o que era, eu achava que era só um desconforto com a câmera, enfim, porque eu ainda tenho um pouco de desconforto, né, com a câmera, porque, enfim, é uma coisa nova, então a gente sente, né, um desconforto até que a gente se acostume. Por mais que eu já esteja no YouTube há muitos anos, já grave conteúdo há muito tempo, ainda tem um pouco de desconforto, mas isso a gente vai, na prática, a gente vai conseguindo soltar isso, né? Então, eu vinha sentindo esse desconforto. E um detalhe, antes de eu iniciar o último vídeo que eu postei aqui no canal, eu preparei um cacau medicinal para mim e intencionei, né, que esse cacau ele me auxiliasse na minha expressão autêntica, né, que eu pudesse me comunicar com mais verdade, com mais honestidade comigo mesma, né, e com os outros. Então eu intencionei isso e eu já vinha trazendo essa intenção nas últimas vezes que eu consagrei a medicina do cacau. Ok, e durante a minha expressão naquele vídeo eu me sentia meio esquisita assim e tudo bem. Ok, eu parei de gravar o vídeo, quando eu finalizei eu senti um peso, assim, como se tivesse me drenado, sabe, a minha energia. E eu achei aquilo totalmente estranho, porque eu gosto muito de me expressar, de me comunicar com as outras pessoas e expressar o que eu penso, né, minhas ideias, o que eu aprendo, enfim, isso é algo muito natural pra mim. Sempre que eu tô com os meus amigos e pessoas próximas, é sobre isso que eu gosto de falar. Só que eu não entendi por que eu tinha me sentido tão esquisita. Só que eu, naquele momento, não acessei a resposta, sabe? Enfim, fui voltar pra minha rotina de mãe, pra rotina da casa, fui fazendo as minhas coisas. Editei o vídeo, postei e tudo mais. E aí, eu ainda não tinha entendido o porquê daquele desconforto. Só que aquele desconforto, ele não passou, ele tava muito presente, assim, um desconforto sobre a minha comunicação, mas eu não conseguia entender, ter clareza do porquê que eu tava sentindo aquilo. E aí, qual que foi o meu movimento, a minha tendência? Eu queria fugir. Então, eu comecei a consumir conteúdos no YouTube, conteúdo nas redes sociais. Eu comecei a fugir desse desconforto, sabe? Porque eu não queria sentir aquilo. Então, eu comecei a fazer coisas, sabe? Tentando não parar para sentir aquele desconforto. Então, essa foi uma tendência, assim, que eu percebi, uma tendência de fuga. E aí, quando eu percebi que eu tava tentando fugir e aquele desconforto não ia embora, na verdade ele só aumentava dentro de mim, eu parei tudo, fui fazer o meu filho dormir e daí deitei e descansei com ele, assim, basicamente eu dormi junto com ele. Acho que a gente dormiu juntos, assim, por 1h30, mais ou menos. E aí soltei, sabe, tipo assim, ai, deixa isso de lado por um tempo e vou só, cara, viver de uma forma leve o meu dia, fazer o que eu senti leveza, né? Voltei pra mim.
voltei pro meu centro, pro meu alinhamento. E aí as coisas começaram a fluir e as respostas começaram a serem reveladas. Eu comecei a ter clareza do que estava acontecendo. Então eu fui tirar cartas para mim, que eu não sei se você sabe, mas eu faço algumas leituras, né, com baralho cigano, e eu só sirvo isso porque isso me ajuda muito no meu pessoal, na minha jornada. As leituras com o baralho cigano me trazem muita clareza no meu caminho, e por isso que eu também ofereço, né, isso através de um serviço, de um servir para as outras pessoas. Enfim, e aí eu fui fazer uma tiragem para mim, que é a raiz do padrão oculto, e intencionei sobre a minha comunicação, a minha expressão, qual padrão estava ali por trás, porque eu percebi que tinha algum desalinhamento, sabe? Porque esse cansaço que eu senti era o meu corpo me falando que tinha algo desalinhado. E sozinha eu não estava conseguindo ter essa clareza. Então eu fui para as cartas para conseguir logo abrir esse portal de consciência, né, do que estava oculto, de algum padrão inconsciente. Então eu fui fazer isso. E aí, nas cartas, na leitura, o que saiu para mim era que eu tinha um padrão de suavizar, de editar a verdade. Então eu não conseguia me expressar com autenticidade, no sentido assim de trazer a verdade, até aquela verdade que é desconfortável, sabe? De você expressar tudo e não tentar só deixar a tua comunicação bonita. E também por trás disso, então, existia um medo de errar e um medo de julgamento, né? Esses padrões estavam aparecendo. E aí eu comecei assim, tá, mas nossa, eu já tô nesse meu processo, né, de comunicação, de expressão autêntica há tanto tempo, e eu ainda tô trazendo esse padrão, ainda tô, sabe, expressando e me baseando nesse padrão, e aquilo foi tipo, desconfortável, assim, fiquei até frustrada, né, assim, comigo no primeiro momento. E aí eu soltei, né, também esse julgamento, mais uma vez um julgamento com o meu processo. E o cacau, essa medicina, ela é muito especial nesse processo também, sabe? Porque ela me trouxe primeiro essa clareza, né, do que estava desalinhado, e depois, com o baralho cigano também, né, consegui ter uma clareza ainda maior do que dos padrões, mas também o cacau, ele não foi só para aquele dia, ele vai ressoando mais dias ali, né, no teu corpo, nas tuas emoções. Então, ele ainda estava me trazendo uma consciência amorosa, assim, de acolhimento, de acolher essa emoção, de acolher o meu próprio processo, né, aceitar. Principalmente, assim, essa palavra, aceitação. O cacau, para mim, é muito sobre aceitação e acolhimento, né, interno. Então, falando isso, eu consegui acessar essa informação e me acolher nisso. E então eu percebi, comecei a buscar nos outros vídeos, quando eu me expressei, o que eu estava fazendo, né? Como é que isso se manifestou, esse padrão, para eu conseguir perceber. Então, em uns vídeos que eu postava, que foi a mamãe tá falando aqui, filho. Enfim, continuando. O que eu tava falando era sobre como eu percebi esse padrão. O padrão do julgamento. Do medo do julgamento e medo de errar, de falar alguma coisa errado e as pessoas perceberem, enfim. Algo assim. Os primeiros vídeos que eu gravei... Os primeiros não, porque eu já posto há muito tempo, né? Mas os últimos vídeos que eu tinha gravado pra divulgar o meu trabalho, o meu serviço e tudo mais... Eu fiz eles muito roteirizados, muito assim, tipo, tinha uma estrutura de roteiro, mas ao mesmo tempo ficou muito robótico, sabe? Ficou muito o roteiro e aí acabou perdendo a alma, acabou perdendo a palavra viva, sabe? O espírito vivo dentro daquele vídeo.
Então, acredito que passou uma informação, mas também faltou um pouco da alma da coisa, sabe? Então, eu vejo que isso foi porque eu tava com medo de errar, sabe? Medo das outras pessoas talvez sentirem que eu tava errando, né? Tinha esse padrão ali. Outra coisa que eu quero olhar, observando os vídeos anteriores, eu percebi, assim, como esse padrão ele tava se manifestando. Então, no último vídeo eu percebi que eu tava com medo de julgamento, então eu tava assim meio insegura e eu não tava conseguindo me soltar, acessar toda a minha expressão, todo o meu potencial de expressão, sabe? Então, tinha algum bloqueio, uma trava ali dentro que tava me impedindo de expressar. E aí que eu falo, gente, como é importante também a gente começar o movimento, começar a se expressar, porque a gente não vai começar muitas vezes, nossa, agora eu tô totalmente expressiva, sem bloqueios e blá blá blá, sabe? Muitas vezes não vai ser assim o começo, você vai começar e vai identificando no meio do caminho as tuas travas, os teus bloqueios, os teus padrões inconscientes que estão bloqueando a tua expressão autêntica. Mas o mais legal foi perceber esses padrões na minha comunicação que estavam se manifestando num momento muito simples do meu dia. Num dia que eu tava bem, não focando em trabalho, que eu tava só vivendo a vida. Eu e meu companheiro e o meu filho, a gente ia visitar 2 amigos, né? A gente ia estar num almoço. E aí a gente pensou em levar um bolo. Inclusive um bolo de milho, que é muito gostoso. E aí eu ia levar esse bolo e eu comecei a fazer. E eu tava super presente, assim, concentrada, só fazendo o bolo, não tava escutando nada no fone. Geralmente eu ouço uma música ou vou escutando algum vídeo, algum conteúdo enquanto eu tô fazendo as coisas, tarefas da casa. Mas aí nesse dia eu tava, assim, só com vontade de estar no silêncio, sabe? Só me ouvindo, me escutando pra conseguir deixar que os pensamentos, as emoções que estavam dentro de mim, elas pudessem emergir e me trazer as informações que eu precisava acessar a respeito do meu momento. Então eu fiz isso e eu tava fazendo esse bolo. E aí eu coloquei o bolo no forno e fui tomar um banho. E aí quando eu voltei, o bolo tinha queimado. E aí eu queimei o bolo. Então o bolo ficou queimado e aquilo já me causou uma frustração, assim, eu senti, queimei o bolo, sabe? Que coisa! Não podia conseguir fazer o bolo direito, né? Já me veio uma voz assim me julgando internamente. E aí eu pensei, pô, eles vão, sei lá, não vão gostar que eu queimei o bolo, né? Fiquei pensando nesses nossos amigos que eles iam ficar chateados, porque eu não cuidei pro bolo sair direito. Enfim, já comecei a criar, assim, diálogos e um julgamento externo. Comecei a imaginar um julgamento externo que nem existiu, porque depois as pessoas comeram o bolo e, assim, amaram, só elogiaram e, enfim, até deixei lá vários pedaços porque eles gostaram muito. Enfim, só que qual que é o ponto? Nessa microação, nesse micro momento do meu dia, eu percebi o meu padrão de suavizar, de querer editar a verdade, porque eu comecei a querer tirar o bolo de dentro da forma, tirar a parte queimada, e tudo bem, a parte queimada fica ruim, eu pelo menos não gosto do gosto, então eu tirei um pouco a parte queimada e até ali já tava bom, só que aí eu quis tirar e botar em outro pote pra não mostrar que eu tinha queimado o bolo, entendeu? Então assim, eu comecei a criar, tentar ocultar a verdade, sendo que... Por quê? Porque eu tava com medo de um julgamento, medo do que os outros iam pensar dessa minha ação. E ali eu percebi esse padrão que saiu nas cartas da minha leitura sobre a minha comunicação. Então, aquilo me trouxe muita clareza e daí na hora eu comecei a dar risada, assim, tipo, nossa, entendi, agora tudo fez sentido, tô entendendo esse padrão e da onde ele vem. Então é muito assim, sobre vozes internas nossas que
trazem esse julgamento, sabe? Então foi muito legal perceber nessa micro situação do meu dia esse padrão se manifestando. E é isso que eu venho percebendo também, como o resultado macro da nossa vida, a gente muitas vezes só consegue enxergar esse resultado macro, mas quando a gente consegue ter a percepção no nosso dia a dia, estar presente, perceber as nossas microações, as nossas intenções, as nossas crenças guiando esses comportamentos e esses micro comportamentos, como fazer um bolo e queimar o bolo e aí querer ocultar uma parte da verdade, entende? Então isso foi uma crença, eu tinha uma crença de que eu seria julgada. Então, por medo de um julgamento, eu senti aquele desconforto e agi na direção de ocultar isso, de suavizar um erro. Então, esse foi um padrão que eu percebi na minha vida, né? E através das cartas eu tive mais clareza e eu consegui perceber que isso se refletia também na minha comunicação. E aí que tá, porque esse padrão ele não se reflete só na forma que eu estava fazendo um bolo, ele vai se refletir em várias situações, porque eu vou estar expressando essa crença em várias ações da minha vida. Então é esse resultado macro que eu vou ter também. Então quando a gente consegue ter essa percepção, essa clareza, eu consigo começar a iluminar uma crença que estava no meu inconsciente, que eu não percebia, uma sombra, uma forma de agir que não está alinhada com a verdade, está desalinhado. E foi isso que eu pedi lá na minha intenção com o cacau, que eu pudesse me expressar cada vez com mais verdade, com mais honestidade. Então, essa intenção eu consegui materializar, eu tô conseguindo materializar ela, conseguindo perceber em que momentos eu tô desalinhada disso e escolher agir diferente, escolher pensar diferente, sentir diferente e então, né, agir diferente aqui na matéria, nas minhas ações. E pra mim isso foi um baita desbloqueio, assim, sou muito grata, me libertou e com certeza eu tenho que continuar percebendo, me percebendo, porque é muito fácil eu cair no automático e agir dessa forma de novo, entende? Então, preciso, aquela famosa frase, né? Orar e vigiar. E preciso estar vigiando, me vigiando para não cair no mesmo padrão. E, enfim, eu percebi isso fazendo um bolo. Então, a importância da gente estar presente e não fugir dos nossos desconfortos, das emoções que chegam. Porque quando a gente consegue estar presente, sentir, se permitir sentir todas as emoções que chegam, a gente consegue extrair ouro disso, a gente consegue extrair algo muito valioso para o nosso processo de evolução, de expansão da nossa própria consciência e assim também cada vez mais se expressar com mais verdade, seja num vídeo do YouTube, seja no teu projeto criativo, no teu trabalho, no teu servir autêntico, seja fazendo um bolo, né? Visitando os teus amigos com mais verdade e honestidade. E com certeza viver dessa forma traz muito mais paz, muito mais leveza. E é isso que eu busco, né? Viver uma vida cada vez mais alinhada com essa minha essência. E também busco compartilhar o que eu aprendo nessa minha jornada, porque isso faz bem pra mim, é natural, me traz alegria, me traz entusiasmo estar aqui, ligar a câmera e compartilhar o que eu tô aprendendo. E, enfim, espero que, acredito na verdade, que se você tá aqui, se você assistiu esse vídeo até o final, enfim, se você se conectou com esse vídeo, é porque você também precisava se libertar
talvez dessas crenças também, de medo, de julgamento, de medo de errar, porque o medo ele sempre vai nos paralisar. Mas o que eu venho aprendendo é que a gente vai começar com medo, a gente vai manifestar no caminho sombras, esses padrões inconscientes, mas que no meio desse caminho também a gente vai conseguir ter a clareza de que a gente está manifestando isso. E aí olhar com acolhimento para nós mesmos, para o nosso processo, e ter empatia, sabe, por nós mesmos, e entender que faz parte do processo e que só porque a gente se permitiu expressar, a gente vai conseguir ver esses padrões e vai conseguir então escolher não manifestar mais eles, não expressar mais eles e expressar algo mais alinhado com a nossa própria essência. Então esse foi o vídeo, e se esse vídeo te ajudou também, comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber da tua experiência, da tua jornada. Eu vou ficar muito feliz em ler os comentários e até um próximo vídeo.